Olá, olá, bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma palavra, mais um momento com Deus. E nós fizemos uma série de mensagens, durante 10 dias. E hoje é o 10º dia, então o último dia dessa série, Então você que não assistiu aos vídeos anteriores, as palavras anteriores, assim que terminar esse aqui, já corre, assista aos outros, porque foi incrível o que Deus fez. Uma palavra ia se encaixando na outra, E hoje aqui nós vamos fechar também com uma palavra maravilhosa, que eu tenho certeza absoluta que é a resposta de Deus para as suas orações, é direcionamento para você, porque Deus não desistiu de mudar a sua história. Deus não desistiu de realizar um grande milagre na sua vida. Então, eu quero que você preste bastante atenção no vídeo de hoje e peço para que você, se você ainda não é inscrito, Você que está no YouTube, se você não é inscrito ainda neste canal, já se inscreva, tá? Se você quiser colocar nos comentários depois o seu nome, a sua cidade, eu fico muito feliz em te conhecer, em saber que você está aqui, viu? Então, faça isso. E a palavra de hoje está em João, capítulo 15, no versículo 7, que fala: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Essa palavra é uma palavra muito interessante, porque a gente vê, que a gente ouviu muitas vezes, que Deus, que a gente pode pedir o que quisermos. A gente pode falar o que quisermos para o Senhor e Ele vai fazer, e Ele vai realizar. E é verdade, está escrito na palavra, E não só aqui, mas Jesus, Ele já, em momentos de instruções, Ele disse, sobre isso. Olha, vocês podem me pedir, vocês podem pedir ao Pai o que vocês quiserem e vos será feito. Então essa é uma promessa de Jesus para nós, tá? É uma promessa de que qualquer coisa que pedirmos ao Senhor, Ele nos dará. E aí, às vezes a gente para e pensa, Mas por que então que eu tenho pedido algo para o Senhor há tanto tempo e parece que isso não acontece? Tantos anos que eu preciso, que eu necessito disso aqui, mas isso não acontece. Por quê? Porque se você parar para pensar, na tua vida, talvez tenham algumas orações que parece que não foram ouvidas, que não foram atendidas. E aí você fala, Deus me disse não, mas a palavra dele fala que eu posso pedir o que eu quiser e ele vai fazer. Então o que está acontecendo? Lá no início, no primeiro vídeo, o Senhor ele trouxe uma palavra para nós que é um tempo aonde Ele está mudando a estação da sua vida. É um tempo de mudança. É um tempo que você vai perceber que muitas coisas vão começar a mudar na sua vida, vão começar a andar, vai começar a fluir, portas vão se abrir, a sua mente você vai perceber que vai mudar, vai se abrir, e aí você vai se lembrar disso e você vai dizer, realmente, eu estou vivendo uma nova estação. Então, para vivermos essa nova estação, nós precisamos ter uma outra mentalidade. Nós precisamos olhar para a nossa vida hoje e entender que até aqui nós vivemos de uma forma, mas daqui para frente nós precisamos melhorar, nós precisamos mudar. Lembra, sempre, amanhã sempre um pouquinho melhor daquilo que eu fui ontem? E realmente é isso, E nós
procurarmos ser melhores um dia após o outro. E você vai percebendo essa mudança, sabe? Você vai olhar realmente, eu estou mudando de estação, né? Na minha vida as coisas estão fluindo. E eu declaro e profetizo esse tempo para você. E aí você fala assim, bom, então nessa nova estação eu vou colher, eu vou receber tudo aquilo que eu tenho pedido ao Senhor. E aí eu quero falar para você aonde está o segredo. Porque a palavra do Senhor, muita gente às vezes lê e não entende. Eu converso com muita gente e muita gente fala para mim, pastora, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada, né? Porque realmente a palavra de Deus, ela guarda muitas chaves. Ela guarda muitos tesouros escondidos, né? A palavra de Deus, a Bíblia, ela tem sim alguns segredos, algumas coisas que você vai precisar sempre buscar em Deus, né? O Espírito Santo para te revelar. A Bíblia não é um livro que ele tem que ser lido, ele tem que ser estudado. E quando você estuda, aí os seus olhos começam a se abrir, você começa a entender. E aqui, a gente, talvez você já tenha visto muitas vezes pregadores, pessoas falando, olha, peça o que você quiser e vai ser feito. Olha, você tem o direito de pedir o que você quer e determinar, porque Deus vai te dar, né? Mas aí quando a gente para analisar o texto, sempre quando você for estudar a Bíblia, você nunca pode pegar um versículo só e já olhar, focar naquele versículo e pronto, acabou. Não, nós temos que ler sempre, procurar ler o texto todo, porque aí nós vamos entender. Aqui, você pode ler depois o capítulo todo de João 15, você vê que Jesus ele está passando instruções aos seus discípulos. Bom dia, Evelyn, bom dia, Maria, bom dia, Cris. Deus abençoe vocês, que o Senhor fale grandemente no coração de vocês agora, viu? E aí, a gente sempre tem que olhar, né? Então aqui Jesus ele está passando algumas instruções para os seus discípulos, para aqueles que estavam seguindo Jesus. E aí Jesus começa a falar assim, olha, observa a videira. Videira é aquela árvore que dá uva, né? É uma videira. E aí Jesus fala, vocês observam que a videira, ela não pode, né, um ramo, se você cortar um ramo lá, um galho, né, se você pegar um galho de uma árvore, esse galho, ele não pode dar fruto sozinho. Se você cortar um ramo, né, um galinho de uma videira ou de qualquer árvore frutífera, aquele galho, ele não vai dar fruto sozinho. Ele precisa estar num conjunto, né, que é a árvore. Imagina aí na sua cabeça uma árvore. Nós temos a raiz, que fica lá debaixo da terra. Nós temos o tronco, não é verdade? E aí nós temos os galhos, as folhas, né? E aí daí vem os frutos. E aí a gente olha e fala, por quê? De onde vem esse fruto? Se aquela árvore não estiver bem ligada, né, na raiz, com seu tronco, com tudo certinho ali, o fruto não vai nascer. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando. Eu quero dar a vocês tudo aquilo que vocês pedirem. Vocês terão tudo aquilo que vocês pedirem em oração ao Pai, em meu nome. Isso vai acontecer. Não importa o que seja, pode ser algo que é impossível, eu farei. Mas quando isso vai acontecer? Quando nós estivermos ligados completamente na árvore. Quando nós estivermos ligados na árvore. Imagina, um fruto, quando você pega, por exemplo, uma goiaba. E aí você olha aquela goiaba, a goiaba ela traz, né, as vitaminas, ela traz os minerais, né, tudo ali naquele fruto. Mas aquele fruto é resultado do quê?
é resultado daquilo que é absorvido na raiz daquela árvore. Se aquela raiz, ela tem ali um solo, né? Ela está num solo bem adubado, um solo fértil, aquela raiz ela vai absorver todos aqueles nutrientes que a terra oferece. E aí vai passar até chegar no fruto. O fruto é o quê? É a resposta da sua oração. É o milagre que você tanto quer. Talvez você tenha clamado pela tua família. Talvez você tenha clamado pela tua vida financeira. Talvez você tenha clamado por uma cura. Talvez você tenha clamado pelo teu ministério. Ou por alguém, né? Você tem intercedido por alguém. Eu quero dizer para você que isso vai acontecer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode realizar o milagre que você tanto almeja na sua vida. Talvez seja um momento aonde Deus está dando um basta no seu sofrimento. Talvez chegou um momento onde o Senhor falou: olha, agora eu vou responder a sua oração. Agora você vai colher os frutos da sua oração. Mas o que eu estou aqui para dizer para você é que antes disso acontecer, antes do fruto, né, da gente ver o fruto daquela árvore, nós precisamos entender que a raiz precisa estar bem fortalecida. Nós precisamos estar, né, nós somos como os galhos, né, nós precisamos estar, esses ramos, ligados na árvore. Porque eu vou um pouquinho mais profundo agora com você. Quando você está ligado em Deus, tá? E esse ligado em Deus é você estar vivendo uma vida de comunhão com Ele. Orando, estudando a palavra, jejuando, buscando a Ele mesmo de verdade. Todos os dias eu sempre falo que nós não somos perfeitos. Você erra, eu erro, nós erramos algumas vezes. E eu sempre falo que o erro na nossa vida, ele não pode ser uma coisa planejada. Olha, eu planejei fazer isso aqui. Não, sempre tem que ser um acidente. Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Eu errei. Logo a gente já pede perdão, né? Se arrepende e não volta mais a fazer. Então essa é a vida de uma pessoa que tem comunhão com Deus, tá? E aí o que acontece? Quando nós chegamos nesse nível de comunhão, nós entendemos a vontade de Deus. Nós entendemos o que está se passando na raiz, nós entendemos o tipo de solo, nós entendemos a vontade do Senhor. E aí quando você entende a vontade de Deus, você começa a caminhar segundo a vontade de Deus. E aí agora a sua oração ela é atendida, porque a tua oração está ligada à vontade do Senhor. Guarda bem uma coisa que eu vou te falar agora. Deus, Ele não abençoa, Ele não abençoa coisas. Simplesmente. Deus não realiza coisas. Deus não te dá coisas. Deus abençoa propósitos. Guarda isso, anota isso. Deus abençoa propósitos. Deus realiza propósitos. Deus, Ele vai te dar aquilo que está ligado ao propósito. Deus jamais vai fazer alguma coisa sem propósito. Jamais Deus vai realizar alguma coisa só por fazer. Ele não é como nós. Tudo que Deus faz é com propósito. Então é por isso que muitas vezes as pessoas oram e sentem que não são atendidas. Por que isso não está acontecendo? Por que por mais que eu estou buscando, por mais que eu estou clamando, não acontece? Porque você precisa se perguntar qual é o propósito. Porque eu já ouvi muita gente falando, né? Se eu posso pedir tudo o que quiser, então eu posso pedir um navio. Então eu posso pedir um avião. Então eu posso pedir isso, aquilo outro. Poder você pode. Mas qual é o propósito? Por que você quer o avião? Por que você quer o navio? Por que você quer aquela casa? Por que você quer aquilo ali? Então essa é a mente do Senhor. Ele nunca vai fazer alguma coisa simplesmente por fazer.
Ele sempre vai fazer alguma coisa ligado ao propósito. E para que a gente, é por isso que Jesus disse, agora você consegue entender por que Jesus fala assim, ó, vocês pedem, não recebem, porque pedem mal. Então aí, é por isso que no início eu falei que a Bíblia, ela não é tão simples de entender não. A gente tem que estudar, a gente tem que pedir orientação do Espírito Santo, porque uma coisa completa a outra, tá? Eu quero até dar uma dica, né? Vocês que estão assistindo, vocês que estão aí, comece a estudar a Bíblia, pega de Gênesis, vai lá em Gênesis, leia, estuda, né? Reflita, aí vai para Êxodo, Levítico, Números e vai estudando. Você vai ver como que a sua mente, a sua vida vai mudar. Faça esse propósito com você mesmo. Olha, eu vou estudar a Bíblia. E aí depois você me conta se a tua vida não mudou. Muda, gente. Muda completamente. Eu amadureci a minha mente, a minha mentalidade, os meus pensamentos de uma maneira extraordinária. Quando eu li a Bíblia por completo. Eu demorei mais de 1 ano para ler. Porque eu não fui simplesmente lendo, eu fui estudando, eu lia, parava, Deus falava comigo, eu ia pesquisar, eu ia ver o que significavam as palavras, né, no original. Só que nisso eu percebi que foi gerando em mim uma maturidade, uma sabedoria que não vinha de mim, sabe? E eu sei que isso foi fruto do estudo da palavra de Gênesis Apocalipse. Gente, eu amo a palavra do Senhor, porque ela é vida, ela é solução, ela é discernimento. E aí, quando você anda na palavra, quando você anda no propósito do Senhor, aí, gente, eu não sei se vocês já viveram isso alguma vez, eu já vivi isso muitas vezes. Às vezes a gente só pensa, nossa, eu gostaria tanto disso. Ai, eu gostaria tanto que isso acontecesse. Gente, uma coisa simples, talvez pequenininha para você. E Deus vai lá e realiza. Sabe? Gente, é incrível o que Deus faz. É incrível. Mas qual é o segredo, pastora, para que as minhas orações sejam ouvidas? Qual é o segredo para que as minhas orações sejam atendidas? O segredo é você... Leia todo João 15 depois. O segredo é você permanecer ligado na videira. O segredo é você entender o propósito do Senhor. Pai, qual é o seu propósito, Senhor, na minha família? Senhor, qual é o propósito na minha igreja? Qual é o propósito do Senhor aqui no meu trabalho? Qual é o propósito do Senhor aqui na minha vida, Senhor? Qual é o propósito do Senhor nessa situação? E aí você vai orar e Deus vai começar a te responder. E aí as suas orações, você vai ver, vai fluir. Como que Deus vai abrir portas, como que Deus vai fazer milagres, como que Deus vai mostrar para você o caminho. E aí você vai viver de uma maneira vitoriosa. Você vai dar testemunho, você vai ver alegria. Jesus fala isso, para que o meu gozo em vocês, para que haja o gozo no coração de vocês. Então, tudo isso que Jesus está falando é para que haja gozo, é para que haja alegria. Ele responde às suas orações para que haja alegria, porque Ele nos ama. Mas a gente precisa entender que o segredo é permanecer. Não importa nada que aconteça. Na árvore, quando você observa uma árvore, você vê que ela passa por tempestade, você vê que ela passa por ventos muito fortes. Você olha e você fala, essa árvore vai cair. Não é verdade? Essa árvore vai cair. Olha, as folhas, né, já caíram. Olha que situação. A árvore passa por muitas fases, por muitas situações na vida dela, mas ela permanece. Quando a raiz dela está bem fortalecida, ela permanece. E aí que Jesus fala, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, vocês vão poder pedir tudo o que vocês quiserem, e vocês vão receber. É promessa.
É promessa, o Senhor, Ele não mente, o Senhor não se arrepende. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Que você não fique triste se às vezes a sua oração não foi atendida. Que você não fique às vezes revoltado porque não saiu do jeito que você gostaria. É tempo de olhar para dentro do seu coração e se perguntar: será que isso fazia parte do propósito do Senhor? Será que esse relacionamento que eu gostaria tanto que tivesse dado certo, será que fazia parte do propósito do Senhor? Será que essa porta de trabalho, talvez, né? Esse estudo, esse curso que não deu certo, será que isso fazia parte do propósito de Deus para a minha vida? Entende? Então tudo que Deus fizer Ele nunca vai fazer alguma coisa sem sentido. Ele nunca vai te entregar alguma coisa sem sentido. O Senhor abençoa propósito. O Senhor cumpre propósito. E aí, se você, por exemplo, né, igual eu falei lá no começo, a pessoa pede um navio, né? Eu posso pedir tudo que eu quero, então eu vou pedir um navio, tá? Mas qual o propósito do navio? Se tiver um propósito, então guarde essa palavra no seu coração. Deus nunca vai responder, né? Vai atender uma oração que não tenha propósito. Tudo que Ele fizer será em cima de um propósito. E aí, quando você está ligado com Ele, quando você está ligado nele, você sabe qual é a vontade dEle, que é sempre melhor do que a nossa, que é sempre maior do que a nossa. Aí às vezes, né, você tá pedindo um negocinho assim, Deus vai lá e te dá um enorme. Ele te surpreende. Lembra de Pedro, né, no barco? Ele só queria pescar, né, para pagar a dívida dele ali, né, naquele momento. Ele só queria alguns peixinhos ali que desse para ele vender e se sustentar naquele momento. Mas olha, gente, que coisa maravilhosa, olha isso aqui. Ele só queria pescar aquela noite para pagar a sua conta. Era isso que Pedro queria. Mas olha só, ele pega o barco e ele empresta para que Jesus cumpra o propósito. Qual foi o propósito de Jesus? Pregar naquela manhã. Jesus queria pregar, levar a palavra. E aí Pedro emprestou o barco, pega o barco para cumprir um propósito. E quando Jesus cumpre o propósito, Pedro está junto no propósito, ligado no propósito. Aí o que Jesus fala? Vai lá, Pedro, joga a rede para o outro lado, joga para o lado. E Pedro fala: nossa, mas eu penso que a noite inteira eu não peguei nada. Mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. A palavra de Deus é sempre, sempre. Gente, eu me emociono porque Deus é muito maravilhoso, né? Ele é muito maravilhoso. E aí ele fala: joga as redes. Então, por mim, eu já tentei de tudo e não deu certo. Olha, eu fiquei a noite inteira tentando e não deu certo. Eu já fiz de tudo e não foi. Mas se o Senhor está dizendo, então eu vou obedecer. Bom dia, Camila. Eu gosto desse horário, que é o horário que dá para vocês entrarem, né? E aí, Pedro vai e joga a rede. E aí a gente sabe da história. Jesus não dá nada a conta gotas. Jesus entrega para ele uma quantidade tão grande de peixe, tão grande, tão grande, tão grande, que dá para ele pagar a conta dele, pagar a conta dos amigos dele e ainda viver por muito tempo daquela pesca. Porque nosso Deus é Deus de abundância. O seu Deus é Deus de abundância. Talvez você está pedindo só um negocinho, só para aquele momento. E a vontade de Deus é muito maior. É muito mais abundante.
A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém com essa palavra maravilhosa? Às vezes você está olhando aqui. Tá certo, Camila. Talvez você pode olhar, né, para a sua situação e você está pedindo só, ai, Senhor, que isso aqui. E o Deus, a vontade de Deus é te entregar algo muito maior, muito mais precioso, muito mais tremendo do que você está imaginando. Só que o segredo é o quê? Permanecer. O segredo é buscar ao Senhor, porque assim você conhece qual é o propósito dele. E assim você vai seguir. Lembra, Pedro, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ou seja, seguindo o seu propósito eu vou fazer. E olha o que ele colheu. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E vai ser assim na sua vida também. Por isso não desista de clamar, não desista de orar, não desista de buscar, não cessa, não para, permaneça. Não importa o que aconteça, permaneça. Porque os frutos, daqui a pouquinho você vai olhar, você vai falar, uau, já está nascendo flores. E aí você vai olhar e vai falar, uau, já deu o primeiro fruto. Pode ter certeza. Eu vou falar aqui porque eu já contei isso nos outros vídeos, tá? Tá no YouTube, está também no Instagram. Aonde eu dei testemunho a respeito da vida do Murilo. Hoje o Murilo, né, que é meu marido, hoje ele é pastor, hoje ele é um homem abençoado, né, uma pessoa abençoada. E uma fé que, pelo amor de Deus, eu já falei que eu sou completamente ao contrário dele, né? Eu sou a melancólica e ele é o sanguíneo, né? Então eu tô, ai meu Deus, me socorre. A Camila me conhece, ela sabe que eu sou assim. Eu falo, ai Senhor, me socorre. Ai meu Deus, e agora? Ai, eu vou morrer. E aí, enquanto eu tô assim, o Murilo tá, não, vai dar tudo certo. Não, olha, a gente tem que confiar. Não, você vai ver. Ele é muito otimista, sabe? Ele é muito otimista. E eu já sou, então a gente é o inverso, tá? E hoje ele é assim. Só que nem sempre foi assim. Nem sempre. Né, assim que a gente se casou, né? Sábado nós vamos fazer 17 anos de casados, né? Falei isso no outro vídeo. E assim que a gente se casou, passou um pouco, né? A gente começou a viver tanta luta, tanto problema. Nossa! E muitas coisas aconteceram e o Murilo desanimou. Desanimou do ministério, desanimou da igreja, desanimou de tudo, sabe? Parecia outra pessoa. E eu clamava a Deus. Eu falava, Senhor, né, toca no coração dele, quebrando o coração dele, bababá, e buscava. E Deus não só quebrantou o coração dele, não só trouxe ele de volta, como hoje é um líder, como hoje é um pastor abençoado, um bom marido, um bom pai, uma pessoa honesta, trabalhadora, que busca o Senhor, às vezes tem mais fé do que eu. E é isso que eu quero dizer que vai acontecer na tua vida. Às vezes você está pedindo só aquele pouquinho de peixe, só para você passar aquele momento. Mas o Senhor, Ele vai te dar tanto, que às vezes você não vai ter nem onde pôr. Porque Ele é assim. Ele é o Deus que surpreende. Mas lembre-se sempre, Deus tinha um propósito na vida do Murilo. Antes dele nascer, Deus já tinha falado, eu vou levar esse rapaz aí para a terra,
porque ele vai fazer, e eu sei que ainda ele não chegou nem na metade do que Deus tem para ele, para nós, né? Nós não chegamos ainda nem na metade do que Deus tem para nós, né? Para você, ainda tem muito, né? Para a gente chegar. E Deus falou, eu vou levar porque eu tenho um propósito grande e eu vou precisar dele lá na terra. Eu vou precisar de você, da Evelyn, da Cíntia, da Camila, da Priscila, da Maria. Eu preciso dela lá na terra. E aí as coisas vão acontecendo. E aí Deus, ele levanta eu e você, para que a gente ore, para que a gente clame. E o propósito dele se cumpra, tá? Então o propósito do Senhor vai se cumprir na tua vida. Vai se cumprir na tua família, vai se cumprir no seu ministério. Vai se cumprir, vai se cumprir. Eu tenho certeza absoluta. O propósito vai se cumprir, tá? Nós só precisamos permanecer, tá bom? Eu quero orar por você, abençoando a sua vida e declarando que os propósitos do Senhor vão se cumprir. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esses dias aqui que passamos juntos, ó Deus, falando, estudando a Tua palavra, sentindo a Tua presença. Obrigada, Pai querido, por cada palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua unção, pela Tua glória sobre nós. E nessa palavra, Senhor, o Senhor nos mostrou que nós precisamos andar segundo o Teu propósito. E aí nós vamos poder pedir tudo o que nós quisermos e seremos atendidos. Pai, em nome de Jesus, nos revela o Teu propósito. Nos revela a Tua vontade para nós, para nossa família, para nossa vida, Senhor. Que em todas as áreas da nossa vida, que nós possamos caminhar segundo o Seu propósito. Pai, nos dê sabedoria até mesmo para orar. Senhor, nos dê discernimento até mesmo para clamar, Pai. Que a gente venha orar da maneira certa. Que o Espírito Santo interceda por nós e que nós sejamos atendidos. Eu quero profetizar no nome de Jesus sobre cada pessoa, aonde chegar esse vídeo, aonde chegar essa palavra, no nome do Senhor Jesus. Senhor, Tu és o Deus que surpreende. Eu declaro em nome de Jesus que muitas surpresas ainda acontecerão na vida de cada uma dessas pessoas. Senhor, elas estão clamando por algo talvez pequeno, mas o que o Senhor vai fazer será tão grande, que o testemunho vai impactar muita gente. Eu declaro transformação, eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro saúde e prosperidade em todas as áreas da vida deles. Pai, em nome de Jesus, traz alegria para aquele que está triste. Senhor, traz renovo, Senhor, para aquele que está abatido. Senhor, traz a verdade, traz a certeza para aquele que está confuso. Deus, em nome de Jesus, tira todo o cansaço agora. Quantas pessoas andando tão cansadas, tão abatidas, Senhor, tira o cansaço agora, vem trazendo leveza, vem trazendo a paz que excede todo entendimento. Senhor, vem trazendo descanso para essa mulher que às vezes não aguenta mais, Senhor, a situação que ela tem vivido. Vem trazendo descanso para a alma desse homem que às vezes pensa que não vai dar conta. Ah, Deus Todo-Poderoso, vem, Senhor, agora, entra, Espírito de Deus, em cada coração, em cada vida, trazendo refrigério. E que nós, ó Pai, mesmo que nós passemos, ó Deus, por muitas tempestades, por ventos fortes, mas que nós venhamos permanecer sempre no Senhor, porque não há outro caminho, não há outro lugar a não ser na Tua presença. Pai, muito obrigada por esses 10 dias. Eu te louvo e agradeço por cada uma dessas pessoas, ó Pai, preciosas para o Senhor. E eu declaro uma nova estação, um novo tempo na vida de cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe muito a sua vida, viu? Muito mesmo. Eu quero que vocês, depois, eu tenho certeza absoluta que vocês vão colher muitos frutos, viu? Só que eu quero que vocês voltem. Voltem no YouTube ou no Instagram. Voltem e contem, pra mim. Coloca nos comentários o quanto essas palavras edificaram a vida de vocês.
e fala, eu não tenho dúvida, vocês vão receber muitas bênçãos. Só que eu quero que vocês voltem e coloquem no comentário: pastora, eu tô muito feliz porque isso aconteceu. Pastora, olha, eu tô me sentindo fortalecida. Eu tava desanimada e agora eu tô forte em Cristo. Eu quero que vocês glorifiquem o nome do Senhor. Um dos propósitos do Senhor sempre é tudo para a glória dele. Tudo que ele fizer é para a glória dele. Vai nos deixar felizes. Vai nos deixar realizadas, né? Mas é para a glória dele. Então eu quero que você coloque nos comentários, tá? O quanto edificou a tua vida esses dias, os seus testemunhos, tudo que Deus fará na tua vida, tá bom? A partir de agora. Deus abençoe muito, viu? Um beijo no seu coração e até vai assistir nos vídeos lá, viu? Porque Deus tem muito ainda para falar conosco. Fica com Deus e até o outro dia. Tchau, tchau.